Você sabia que o rei Davi foi usado para moldar a ideia daquilo que a gente entende como o reino de Deus? Não sabia? Então fica ligado que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Pode parecer estranho, mas muito do que acontece com Jesus ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, deve-se à maneira como as pessoas enxergavam e tinham expectativa com relação ao Messias. Muitos dos estranhamentos, das acusações que Jesus sofria, é explicado pelo próprio reinado do rei Davi, algumas profecias que existiam no Antigo Testamento. Basicamente, essa instituição do Estado de Israel vai permeando a ideia de muitas pessoas até a época de Jesus e até hoje também. É sobre isso que a gente vai estar destrinchando no vídeo de hoje, mas antes eu preciso me apresentar. Muito prazer, eu sou Caio César, eu sou ministro religioso e também sou professor no Udemy. Inclusive tem um curso sobre Reino de Deus lá na plataforma do Udemy. São mais de 40 aulas falando sobre esse tema. Depois, no final desse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, caso você tenha interesse. Mas já vai se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. Ajuda muito a gente aqui a continuar com esse trabalho no YouTube. Também, se você quiser me seguir lá no Instagram, vai ser maravilhoso ter você mais perto, a gente pode se comunicar por lá também, vai ser muito legal. Então vamos lá, vamos tentar entender ali um pouquinho de como é que é essa relação do Estado de Israel, do reinado de Davi e do reino de Deus. Pode parecer um pouco estranho para você, que está chegando agora aqui, mas o reino de Deus ele é falado ao longo de toda a Bíblia e também no Antigo Testamento, embora não apareça a expressão reino de Deus, mas muito se fala no Antigo Testamento sobre o reino de Deus e Jesus deixa tudo muito mais claro e a gente vê outras referências no Novo Testamento. Mas analisando o Antigo Testamento, analisando especificamente o reinado de Davi, uma coisa que é importante a gente notar é que o povo passava ali por um período de 400 anos de escravidão, sofrendo, sendo ali subjugados por inúmeros outros povos ao longo de muito tempo. Eis que surge então Saul, o povo pede um rei e Saul é erguido como rei do povo de Israel, e logo depois vem Davi, que era de fato o rei que estava prometido ali por Deus nas Escrituras, e esse rei ele constrói um reino que é maravilhoso, é inesquecível, até hoje na memória do povo judeu, o reinado de Davi foi a maior glória que o povo de Israel já teve. E ao longo desse tempo todo, desde o fim do reinado de Davi até Jesus, muitos profetas foram falando sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do reino de Deus à terra. E é importante a gente ir percebendo que conforme os profetas eles vão falando sobre isso no Antigo Testamento, muitos deles relacionam a ideia à figura do reinado de Davi. Não para comparar diretamente, mas para trazer uma ideia ao povo do quão maravilhoso vai ser o Messias e do quão maravilhoso vai ser o rei, esse reino de Deus. Só que para muitas pessoas daquela época, ao longo do Antigo Testamento como um todo, ano após ano foi passando e as pessoas, ao invés de olharem para essas profecias como uma comparação, começaram a achar que de fato o Messias e o reino de Deus seria exatamente igual e até maior em termos de grandiosidade, em termos de conquistar povos, do que o próprio reino de Davi foi nos anos anteriores. Vamos ler uma escritura lá em Isaías 9, versículos 6 ao 7, diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então nessa escritura a gente pode ver algumas coisas. A gente pode ver que o menino nasceu, vai ser um filho e por ele vai receber esse governo. O governo que vai dominar sobre todas as coisas. Uma coisa interessante que ele fala são os nomes que esse menino vai ser reconhecido, como Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Tudo isso são nomes que vão simbolizar, que vão representar esse Messias. Outra coisa interessante que ele fala aqui, que esse reino vai ser estabelecido e mantido com justiça e com retidão. E um ponto importante, que vai durar para sempre. Isso é uma das coisas que Isaías fala sobre o Messias. E quando o povo lê sobre isso, eles falam: uau, vai ser igual Davi. Ele vai vir e vai destruir todos os povos ao redor e vai instituir esse reino. Só que esse ponto de durar para sempre
é onde pega muito hoje, né? Quando a gente vê Jesus, a gente vê os ensinamentos de Cristo, a gente começa a entender o que significa esse durar para sempre, o que significa essa eternidade do reino de Deus. Porque se a gente analisa a história, a gente vai perceber que reinos vêm e vão, reis sobem e descem, políticos são votados num dia e no outro são esquecidos. Nenhum reino, né, que a gente pode conhecer dura para sempre, né? Tem sempre jogo de poderes e países e reinados que vão sendo, né, substituídos. Às vezes demora pra caramba, mas no fim nunca nada dura para sempre. E aqui que a Bíblia fala, olha, esse reino aqui, ele vai ser totalmente diferente de tudo que vocês conhecem e esse reino vai durar para sempre. Então Deus já está falando aqui desde o Antigo Testamento características importantíssimas sobre o reino de Deus, como ele vai ser e o que vai acontecer quando ele for instituído na terra. Daí vem a ideia de que Jesus, ele não montaria num jumento, ele montaria em cima de um cavalo branco, pegaria espadas, subjugaria o governo, né, o romano e todos os outros governos, na verdade, que existissem na terra, e seria um grande conquistador, um grande dominador, e esse reino ia dominar sobre toda a terra, digamos assim. Basicamente, essa era a ideia que muitos dos judeus tinham, e é por isso que eu disse que o reino de Davi, o seu reinado, de fato mexe muito com a opinião e com a visão das pessoas ali no Novo Testamento quando Jesus chega. Quando Jesus ele chega ensinando sobre o reino de Deus, falando que é um reino espiritual, falando que de fato é uma coisa muito além do que as pessoas conseguem ver, né? Não é tão concreto quanto as pessoas esperavam. Quando a gente vê Jesus montando no jumento, né? Como eu falei de exemplo, quando a gente vê Jesus falando para perdoar os seus inimigos, a pagar de César o que é de César, a não entrar em guerras e armas, para muitas pessoas naquela época, isso é importante a gente fazer essa correlação, para muitas pessoas naquela época, isso não se encaixava, as coisas não faziam muito sentido. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer entender a construção do reino de Deus, eu vou continuar falando sobre isso aqui no canal, mas também, como eu falei, tem um curso que eu fiz lá no Udemy, o curso vai ser lançado daqui a pouco, mas se você já está vendo esse vídeo hoje, se você já quer saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, eu estou fazendo aqui um grupo do Telegram. Se você quiser entrar no grupo do Telegram, eu vou avisar quando o curso estiver lançado. Caso você já esteja vendo esse vídeo um pouco depois, vê aqui nas descrições que com certeza o link do curso já vai estar ali, caso você queira conhecer, saber um pouco mais. Lembrando, meus amigos, a minha intenção aqui não é fazer venda, não é de fato nada nesse sentido. Eu escolhi a plataforma do Udemy porque tem um valor muito ali simbólico mesmo, né, para você aprender e conhecer um pouco mais. E claro, ajuda, né, a produção desse conteúdo, mas o meu foco aqui é te ajudar a crescer na sua fé, a amadurecer de alguma forma. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like, de, como eu falei, se inscrever no canal, né, e me seguir, né, tanto no Instagram quanto aqui. Enfim, vai ser um prazer conhecer você um pouco mais de perto. E se você quiser que eu seja seu professor, vai lá no Udemy, conhece um pouquinho ou entra lá no Instagram e a gente mantém contato. Vai ser um prazer, tá bom? Então é isso, até a próxima, fique com Deus e a gente vai continuando desvendando os mistérios do reino de Deus.